Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar quanto você pode ganhar com a marcação a mercado, ou seja, a venda antecipada do seu título, porque as taxas estão despencando e muita gente perguntando, chegou a hora? Eu vou trazer aqui um histórico para você entender que ganhos até 50% em um ano, vou repetir, em um ano, é razoável. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o famoso sino da notificação e receba diariamente o nosso vídeo. Porque aqui você já sabe, o melhor investimento é no seu conhecimento e trazemos então aqui vídeos diários para você. Muito bem, esse vídeo aqui tem o intuito de detalhar para você a possibilidade de ganho na marcação a mercado. Volto a dizer, estou falando de possibilidade, porque o futuro a Deus pertence e nós não temos como prever, mas nós podemos ter um olhar para o passado e tentar compreender quais seriam os níveis de taxa de preços de determinados títulos, tanto IPCA quanto pré-fixado, para podermos aqui mostrar para você o que aconteceu no passado e a possibilidade disso se repetir no futuro. Muito bem, do IPCA eu vou utilizar o Tesouro IPCA 2035. Veja, se você quer mais informações sobre marcação a mercado, ou seja, se você quer entender melhor qual o melhor título, quando comprar, em que momento vender, eu gravei o vídeo, está aqui no alto, para você entender. O foco desse vídeo não é te explicar o conceito, essas questões, mas te mostrar a possibilidade de ganho. Então, muito bem, começando a olhar aqui com o IPCA 2035. Esse é um título que ele foi lançado lá em 2010. Então veja, estamos em 2022, 12 anos após, e o Tesouro não retirou esse título. O movimento que você observa é que ele passa por movimentos aqui de taxas boas e taxas ruins. Veja que a taxa chegou lá, lançou a 6,26 em 2010. Depois essa taxa desabou para abaixo de 4% no finalzinho de 2012. Então você veja aí, aproximadamente aí 2 anos depois, essa taxa despencou. Muito bem, e depois o que aconteceu? De 2013 até mais ou menos 2014, ela disparou. Só que o momento que eu quero chamar a atenção aqui para você é esse momento que nós tivemos aí no centro da sua tela. 2015, mais ou menos setembro, e também 2016. Você está verificando aí taxas acima de 7%. 7,61, 7,57, enfim, chegou quase a 8% numa determinada data. Mas vamos fixar aqui algo acima de 7%. O que aconteceu nesse período? Eu já falei para você que quando a taxa sobe é porque a situação econômica piorou ou a expectativa econômica se deteriorou. E o que estava acontecendo no país nessa época? Nós estávamos tendo o impeachment da presidente Dilma. E aí o que aconteceu? Quando isso acontece, ocorre então um descrédito da economia do Brasil. E aí o governo, para poder se financiar, tem que ofertar uma taxa mais alta. E essa taxa disparou. Então, primeira questão que você tem que saber é que as taxas sobem nesses momentos. Segundo ponto, é que elas sobem, mas elas não sobem e caem tão rapidamente assim. Se você verificar aí na sua tela, essa taxa atingiu quase um ápice em setembro, mas ela só foi começar a cair mesmo em setembro de 2015, lá para mais ou menos fevereiro de 2016. Então você veja que teve alguns bons meses aí com essa taxa alta, sendo que anteriormente, em 2014, ela também tinha ficado acima de 7%. Muito bem, esse é o 2035, só que você está me perguntando, aonde é que eu tiro esse ganho de 50%? E é aqui que eu quero te mostrar. Olha, só que nós estamos falando de ganho e de rentabilidade, eu gravei esse vídeo aqui do alto. Rentabilidade de CDBs pré-fixados e CDBs vinculados ao IPCA. Pré-fixado, você tem lá com rentabilidade de quase 14% ao ano. E vinculado ao IPCA, você tem a taxa fixa de 7,3% e mais a inflação. Assista para você entender melhor, porque esse vídeo está bombando. Vamos lá, vamos começar aqui novamente trazendo aqui para uma planilha que eu trago todos os dados para você entender melhor. Eu baixei todos os dados do IPCA 2035 desde 2012. Exatamente, você não ouviu errado. Eu decidi pegar dados bem antigos para mostrar para você que nesse momento de estresse que acontece, a taxa vai nas alturas e você precisa entender esse movimento. Então, muito bem, o que eu quero que você preste atenção aí é essa parte em verde no alto do seu vídeo.
na qual o canto esquerdo, aqui do alto, está marcando 24/8/2015. Vamos lá para você entender. Estou falando aqui desse momento aproximadamente, ó, mês 8, mês 9, enfim. Veja que eu não estou pegando a melhor taxa, que foi no mês 9, tá aí na tela para você. Estou pegando uma taxa quando esse título chegou a 7,12%. Volto a dizer, essa taxa chegou a 7,80, 7,60, enfim. Estou pegando uma taxa boa, por quê? Porque eu não pego a taxa ótima, porque eu sei que é praticamente impossível você pegar a melhor taxa. Então é só a título de exemplo. Nessa data, 24 de agosto de 2015, a taxa estava 7,12% e o preço do título abaixo de R$ 700. Para ser exato, 696,15. Então grava aí, preço abaixo de R$ 700 e taxa acima de 7%. Vamos supor que um ano depois você quisesse vender esse título. Então vamos lá, você pegou uma taxa de 7% e você teria também a inflação. Se considerarmos o histórico de inflação de 6%, 7 com 6 dá 13, vamos arredondar aí para 14% de ganho médio ao ano. 14% seria a sua taxa contratada, mais ou menos. Um ano depois, no dia 24/8/2016, essa taxa caiu para 5,71. Então, primeiro ponto para você, você tem que saber comprar com uma taxa boa. Veja o que aconteceu, essa taxa aqui caiu, só que olha o preço do lado dele. Esse preço foi para cima de R$ 1.000. E aí olha a minha anotação em verde escuro aqui para você no seu canto direito. Você teria um ganho de 49%, está anotado aí para você. Por quê? O título saiu abaixo de R$ 700 e passou a valer R$ 1.038. Volto a repetir, 49%. Para ser exato, eu vou até abrir aqui para você, para te dar o valor exato de quanto seria isso. Tá aí, ó, 49,2% é o valor que nós teríamos aqui. Quase 50% de ganho na marcação a mercado em um ano. Mas vamos supor que você dissesse, bom, eu ainda não entendi que segurar esse título mais um período. Ok, a linha de baixo, que é a linha azul, no canto esquerdo do seu vídeo, tem a data 24/8/2017. Veja que a taxa caiu um pouquinho mais, para 5,24. Só que olha à direita, se eu fosse pegar então a rentabilidade acumulada nos 2 anos, tá aí, ó, à sua direita, 75%. Ou seja, estou falando de uma rentabilidade de mais de 30% ao ano. Veja que impressionante o ganho na marcação a mercado quando você sabe comprar com uma taxa boa e um preço baixo. Mas vamos supor que ainda assim você não vendeu, você ficou segurando esse título por mais um ano e a taxa aí nesse caso voltou a subir. Então veja, se a taxa voltou a subir, o preço não variou tanto. Veja que nesse caso o preço subiu, ele sai de 1.219 para 1.254, a variação é pequena. E aí qual seria o ganho em 3 anos? 80%. 80% em 3 anos. Ou seja, nós estamos falando aqui de um ganho de mais de 25% ao ano. E você contratou uma taxa aproximadamente de 14%. Então veja, ainda que você não saiba exatamente o momento exato da venda, se você tiver uma noção do momento da compra, isso faz muita diferença para você ter ganho na marcação a mercado. Para finalizar, esse aqui do IPCA. Vamos supor então que você comprou esse título em 2015, mas está segurando ele até 2021, até o ano passado, ou seja, 6 anos segurando o título. Você não entende muito de marcação a mercado. Veja o que rendeu. Esse título saiu, tá aí no centro da sua tela de cor verde, 696. 696 era o preço que você pagou. Em 24/8/2021, tá aí na cor vermelha. É a primeira cor vermelha, 1916. Ou seja, uma valorização de 175%. E nós teríamos um ganho médio aí, em 6 anos, de 29%. Muito maior do que essa daí que você contratou. Então entenda, o que eu quero trazer aqui para você é que você precisa entender a importância de você comprar com uma taxa boa e com um preço baixo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você não precisa saber exatamente o momento da venda. Se você pegou com uma taxa boa, vários momentos vão aparecer para você poder vender o seu título e ter ganho na marcação a mercado.
Terceiro ponto para você, os títulos mais longos, ou seja, os que têm o vencimento mais para frente, são os melhores para marcação a mercado. Por quê? Vou voltar aqui para a tela. Verifica aqui nesse IPCA 2035 como que a taxa vai variando ao longo do período, ou seja, a taxa vai mudando ao longo dos meses muito rapidamente. Às vezes você tem que segurar aí 2, no máximo 3 anos, mas a oportunidade costumeiramente aparece. Veja a variação, por exemplo, que aconteceu. 2016, nós chegamos na mínima lá, ó, em 2019. Então veja que variação. Por outro lado, se olharmos mais para a esquerda do vídeo, aí ó, em 2013 chegou a 3,94. 3,94, sendo que lá, quando nós chegamos em 2016, 3 anos depois, chegou quase a 8%. Muito bem. Você espero que já tenha entendido aí a possibilidade de ganho de talvez até mais do que 50% na marcação a mercado. Se você gostou, já deixa aquele super like, porque eu falei, aqui é um vídeo diferenciado. E olha, se você quiser saber de onde eu pego essas informações, basta você entrar lá no histórico de preços e taxas do Tesouro Direto. Toda essa planilha que eu montei aqui foi com base nesse tipo de informação. E olha, agora eu quero falar do pré-fixado. Se você acha que é difícil ter ganho na marcação a mercado com pré-fixado, eu quero te mostrar que não. Só que antes de falar do pré-fixado, você sabe qual é o título que os bancos, fundos de pensão, fundos de previdência, as instituições que têm dinheiro estão comprando? Se você não sabe, assista aqui no alto. Vou só dar uma dica, é o título que eu vou falar agora. Vamos lá então, vamos falar agora do pré-fixado e a possibilidade de ganho também na marcação a mercado, para você entender que essa possibilidade existe. Vou voltar aqui no site do Tesouro Direto e vou mostrar para você quais são os dados que eu estou pegando. Então, para montar a planilha, eu desço toda essa barra de rolagem, venho aqui, ó, títulos, que é a primeira opção, segunda opção à sua direita, e a quarta opção, histórico de preços e taxas. Quando o Tesouro Direto carrega, eu desço a barra aqui, ó, e venho pegando 2022, baixo toda a LTN, que é o pré-fixado. Depois mudo de novo a barra, 2021, pego novamente. E assim vou trazendo para a planilha. Muito bem, só que vamos falar agora do 2025. O que você precisa saber inicialmente sobre esse título? Bom, esse título ele foi lançado lá em 2018. Então, quando ele foi lançado em 2018, para vencer em 2025, faltavam ainda 7 anos, que é um prazo, eu diria, bem razoável para você ter um ganho na marcação a mercado. Ou, em outras palavras, dificilmente você não teria ganho na marcação a mercado. Na minha modesta opinião, para você ter aí um nível de certeza bom na marcação a mercado, é bom que você tenha na cabeça 3 anos. Esse é um prazo razoável para você se preparar para esse tipo de ganho. Então vamos lá, eu vou aproximar aqui as taxas para você entender. Veja aí que esse título, na realidade, ele começa então com uma taxa de aproximadamente 10%. Deixa eu ver se ela aparece aqui para você, tá aí ela na sua tela. 10% aí à sua esquerda do seu vídeo. Depois, em 2018, no meio de 2018, ela pulou para 12. Veja que em 2 momentos ela chega a 12. Primeiro em junho de 18 e depois aqui, ó, setembro de 18. Grave essas duas informações. Estou falando de junho e estou falando de setembro de 18. No final do vídeo eu vou te explicar por que eu estou falando sobre essas datas. Muito bem, então você veja que ela teve aqui uma subida e depois ela caiu. Então veja, mesmo quem pegou aqui a 10%, se soube segurar esse título veio trazendo uma boa rentabilidade, porque depois a taxa foi caindo. E você já sabe, se a taxa foi caindo, significa que o preço aumentou. E aí você tem um ganho. Com um detalhe, o pré-fixado sempre vai valer no vencimento R$1.000. Ou seja, quando você comprar um título, já tenha isso na cabeça. Tente levá-lo até o vencimento. Ou então aguardar aí ao menos esses 3 anos que eu estou te falando. Muito bem, então vamos trazer também a mesma planilha que eu trouxe, só que agora para o pré-fixado. Ou seja, eu carreguei esses dados aqui e trago para você. Vamos supor alguém que comprou aqui, ó, agosto de 2018. Veja, aqui teve várias datas que era possível pegar esse título acima de 12%. Eu escolhi um valor um pouco abaixo. Está aí na sua tela. No dia 29 de agosto, essa taxa chegou a 11,97%. E aí o título estava valendo abaixo de R$500, aproximadamente 490. Vamos supor então que você pegou essa taxa e um ano depois você queria verificar o que aconteceu.
29/8 de 2019, está aí numa cor bem clara para você, a taxa caiu para R$ 7,26. O preço subiu quase para R$ 700. E aí o que aconteceu? Você teve um ganho aqui de 41%. Veja, novamente, em um ano, um ganho acima de 40%. Em apenas um ano, 40%. É isso que você está entendendo. Mas vamos supor que você não observou direito e achou que era momento de guardar melhor esse título. A taxa caiu ainda mais. E aí o preço subiu mais fortemente. E aí nós tivemos o quê? Após 2 anos, você teria um ganho de 58%. Veja, 58% daria aproximadamente um ganho ao ano de 29%. E você contratou uma taxa de 12%. Vou repetir, você contratou uma taxa pré-fixada de 12%, só que em 2 anos você teria um ganho de 58%. Ou seja, se você quisesse vender esse título, você já tiraria esse ganho em apenas 2 anos. Mas, novamente, vamos supor que você segurou até 2021 e aí a taxa disparou. Ora, se a taxa disparou, o preço teve uma queda, está aí do seu lado. E aí, se você vendesse, então, esse título após 3 anos, aí você teria uma rentabilidade reduzida. Veja, nesse caso de 3 anos, como a taxa subiu muito, significa que o seu ganho diminuiu. Só que veja a diferença. Em 3 anos, 51%. Vou repetir para você, um pouco mais até de 51%, sem te aumentar, é aproximadamente 51%. Veja que aqui, ainda que você dividisse aqui por 3 anos, você teria um ganho muito acima da rentabilidade contratada. Está aí na sua tela, ó. 17% seria o seu ganho médio aproximadamente. Está aí para você entender, ou seja, você contratou 12 e se quisesse resgatar, então, você teria essa rentabilidade. Por isso que eu digo para você, você deve se atentar, então, para a taxa que você compra. E aqui é que vem os conselhos finais desse vídeo para, literalmente, você aprender com a marcação a mercado com esses 2 vídeos do canal. Vou trazer agora um resumo e alguns destaques para você entender. Só que, olha, se o que você quer mesmo é se proteger da inflação e saber como que um pré-fixado ou um Tesouro IPCA te protege da inflação, esse vídeo aqui é imperdível. Imperdível mesmo. Assista que você vai gostar. Vamos lá. Para finalizar, então, vamos trazer aqui quais são as principais conclusões que eu trago aqui para você. Primeira conclusão, antes de comprar um título, olhe para o histórico. Por que para o histórico? Para que você tenha uma noção dos preços e principalmente das taxas. O que eu quero dizer com isso para você? Vamos lá. Se você compra, então, com uma taxa boa, você tem que comprar já pensando em levá-lo até o vencimento. Eu acho que a marcação a mercado não deve ser o seu objetivo principal, mas ele deve ser uma consequência natural de um bom investimento, de uma boa compra. Então, se você comprou com taxas boas e preço bom, você já deve ficar tranquilo e levá-lo até o vencimento. Só que se as oportunidades aparecerem, você já sabe agora como saber quanto que você pode ganhar com a marcação a mercado. Então, esse é o primeiro ponto, olhar para o histórico. Olhar para o histórico envolve 3 questões principais. A primeira dela, taxas. Vou falar das taxas primeiro do IPCA longo, para você poder entender. IPCAs longos acima de 5,5, para mim as taxas estão excelentes com base nesse histórico. Vou repetir para você, Tesouro IPCA 2035 e 2045 com taxa acima de 5,5 está excelente aqui, desde que você se programe para levar até o vencimento. Por quê? 5,5, com uma inflação aproximada de 6% na média dos últimos 10 anos ao ano, você teria uma rentabilidade aí de 12% se você levar até o vencimento. 12% ao ano seria sua rentabilidade ao resgatar esse título. E se a taxa for de 5%, eu acho que ela está boa, mas não está ainda excelente. Falando do pré-fixado, pelo histórico que eu estou observando, o pré-fixado acima de 12%, atualmente aqui em 2022, está com uma taxa excelente também. Então grave aí esses pontos para você que sempre pergunta no vídeo quais são as boas referências. E se você quiser saber como acompanhar essa variação de preços e taxas, eu tenho uma playlist aqui do alto. Qual o melhor preço e a melhor taxa? Toda semana eu regravo. Tá aqui, ó. Regravei recentemente para você. Muito bem. Além de olhar a taxa, é bom que você olhe também o histórico de preço do título. Porque a taxa é boa se você tem a proposta de levar até o vencimento. E o preço, se você tem a proposta de ganho na marcação a mercado, é importante que você olhe o preço, principalmente dos títulos longos. E nesses vídeos que eu já te ressaltei, eu mostro lá aonde é o melhor quartil, ou seja, os preços mais baratos.
Isso quando nós estamos falando do Tesouro IPCA principal. Muito bem, falando do pré-fixado, você já sabe que ele sempre valerá 1.000 no vencimento. Então, quando você está comprando esse título, você já está aplicando aquela taxa de desconto, ou seja, a sua taxa pré-fixada, e trazendo esse valor para um valor presente. O que é o valor presente? É trazer aqueles R$1.000 que você receberia, por exemplo, lá em 2025, no pré-fixado 2025, para a data de hoje, 2022, que é quando eu gravo esse título. É assim que ele funciona. Simplesmente calcula pela quantidade de dias úteis e traz para a data presente. Muito bem, só que um terceiro ponto, eu falei para você gravar aquela data lá de 2018. Esse ano é ano de eleição no Brasil e a tendência é que exista grande volatilidade. Voltamos aqui para você verificar, ó, tá aí ó, o pré-fixado 2025. Veja como ele variou no ano de 2018. As taxas subiram até junho, depois deram uma caída e depois, olha, fortemente aumentaram em setembro. Novamente, agora eu vou colocar aqui o 2035 para você verificar que também isso aconteceu com esse título. Não foi somente o título que eu estou mostrando aqui para você. Vou diminuir aqui a tela para facilitar a visualização a esse respeito do IPCA 2035. Vou aqui aproximar agora para você, tá aqui, ó. Você verifica aqui, ó, em 2018, veja que a taxa estava lá, ó, em abril, 5 e pouquinho, de repente foi chegando em maio, olha lá, chegou a 5,83, 5,90, quase 6. Isso em junho. Ela cai um pouco e depois volta novamente quase a 6% em setembro. Então, resumindo para você, o pré-fixado, as taxas variaram de maio a setembro. E o Tesouro IPCA variaram muito em abril e novamente em agosto. Em resumo para você, ano de eleição é ano de volatilidade e o processo eleitoral está só começando. Então espere que podemos ter novas oportunidades. E se você quer um vídeo detalhado sobre isso, está aqui do alto que eu já gravei aí para você. Por fim, além de olhar para frente, para trás, que é o histórico das taxas de preço e também a questão eleitoral, é bom você verificar também o projeto para frente, ou seja, qual é a expectativa econômica para frente. A projeção macroeconômica do Brasil para 2022, como eu já falei, é um ano de eleição e as taxas tendem a variar. Só que além de olhar para o Brasil, muito mais importante é você olhar para a economia mundial. E você tem verificado claramente a inflação tomando conta do mundo inteiro e os bancos centrais aumentando as taxas de juros. Isso é um claro sinal aí de que a renda fixa vai continuar forte, tanto em 2022 quanto 2023. Então não pule de cabeça achando que você encontrou a melhor taxa do mundo. Vai com calma porque turbulências devem acontecer na economia mundial em 22 e principalmente também em 2023. Se eu ajudei você com esse vídeo, dá aí um super like e compartilha com aquele amigo que gosta da marcação a mercado e que não sabia da possibilidade de ganho de até 50%. Meus amigos, eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com sua família e que fique de olho. Marcação a mercado vai dar boas alegrias nos próximos anos. Um abraço e até o próximo vídeo.